Olá pessoal, tudo tranquilo? Queridos, quero estar compartilhando com você uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante para nós cristãos. Você tem ouvido Deus falar com você? Deus tem falado ao seu coração? Você ouve quais são os conselhos, exortações, projetos de Deus para a sua vida? Você ouve Deus falar? Pois é, porque a palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Então, o meio de nós sermos pastoreados por Deus é através da voz de Deus, através da palavra de Deus. Não só a palavra escrita, mas também a palavra intuitiva, a palavra que é também falada dentro de nós pelo Espírito Santo. Não é? Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, de conduta, é através dela que nós nos orientamos, mas além da palavra, ou melhor, junto com a palavra, corroborando com a palavra, existe também a voz do Espírito Santo dentro de nós que a gente precisa ouvir, porque isso marca a nossa comunhão com Deus. Este é o sinal de que nós realmente somos ovelhas do bom pastor, que é Jesus Cristo, né? E hoje pela manhã, enquanto eu orava, eu falava com o Senhor a respeito disso, que eu queria ouvir mais ainda a voz dele, eu quero ter certeza de que eu estou tomando as decisões certas na minha vida. E eu falando isso com Deus, o Senhor me levou a meditar em 3 versículos na Bíblia que vão mostrar para a gente o que nós precisamos fazer para ouvir melhor a voz de Deus, para ter essa experiência de ouvir Deus falando dentro do nosso coração. Essa é uma experiência muito marcante. Algumas pessoas já ouviram até mesmo de maneira audível a voz de Deus. Eu já ouvi. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Deus falar com voz humana aos nossos ouvidos. É tremendo isso. E nós precisamos então exercitar essas coisas, porque Deus é um Deus de relacionamentos, queridos. E eu queria lembrar você sobre algumas coisas aqui. Por que é que a gente não ouve a voz de Deus mais frequentemente? E quais são os conselhos da Bíblia para a gente ter mais experiências com a voz de Deus no nosso coração? Eu, então, meditando, eu me lembrei de 3 versículos. Eu quero compartilhar eles com você, para que a gente tenha um norte, né? Para que a gente saiba o que fazer para ter mais facilmente a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Um deles é o Salmo de número 25, Salmos capítulo 25, e o versículo 14, que diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teme ao Senhor? E veja, temer não é ter medo. Ter medo é uma coisa. Ter medo tem aquelas pessoas que vão passar pelo juízo, da condenação. Não. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então você não precisa ter medo de Deus. Nós tememos a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é saber quem Ele é e quem nós somos. É saber quem manda. Quem manda é Ele. É saber quem é o Senhor. É saber qual é a postura que nós devemos ocupar diante de um Deus todo-poderoso e soberano que criou os céus e a terra, um Deus que nós um dia estaremos diante dele para dar contas. Então, esse temor no nosso coração de saber quem ele é, saber o poder que ele tem, saber que a nossa vida toda depende dele, saber que a nossa respiração vem dele, saber que a vida que vivemos é emprestada dele para todos nós e que um dia nós estaremos diante dele. Quando nós sabemos dessas informações, então, e começamos a conduzir a nossa vida honrando a Ele e esperando, aguardando esse dia de reencontrar com Ele, então nós acabamos por temer a este Deus, andar de acordo com a palavra dEle, a gente começa a se preocupar com a vontade dEle. Você teme a Deus? Então, se você teme a Deus, saiba que a palavra de Deus diz que o segredo dEle é para você. É para nós. Então, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, já começa por aqui. Você quer ouvir segredos de Deus? Quer que Deus compartilhe com você alguma coisa? Então, tema a Deus. Pastor, qual a melhor forma de eu mostrar a Deus que eu temo a Ele? Bom, Deus, Ele sabe os que temem e os que não temem a Ele. Não é? A gente não precisa mostrar para Deus, Ele sabe bem, mas nós podemos melhorar a nossa fé e o nosso temor mostrando para nós mesmos, né? E para todos aqueles que nos rodeiam que nós tememos a Deus. Como? Obedecendo a sua palavra, acatando a sua vontade, buscando andar segundo a vontade do Senhor. Então assim nós estamos mostrando então o nosso temor ao Senhor. Então vamos colocar esse ponto como ponto A. Temer a Deus é o segredo para que nós possamos ouvir dele coisas ocultas, né? Coisas secretas de Deus para o nosso coração.
Um outro ponto, eu vou chamar de ponto B aqui, tá no texto de Gênesis capítulo 18, versículo 17, que é muito interessante também, com Deus, né, falando com relação a Abraão. Ele diz assim: ocultarei eu alguma coisa de Abraão? É uma pergunta, são duas perguntas, né? Ele fala assim: ocultarei eu alguma coisa de Abraão, visto que ele há de ser uma grande e poderosa nação? Veja que interessante, queridos. Quando Deus faz essas perguntas, Deus está dizendo o seguinte: como eu vou ocultar, esconder alguma coisa de uma pessoa que está nos meus propósitos? Então, esse é o ponto B que eu quero colocar para você. Você está no propósito de Deus? Você tem certeza que as decisões que você tem tomado, os caminhos que você tem tomado, os seus relacionamentos, o seu modo de conduta de vida, está dentro dos decretos, está dentro do propósito de Deus para a sua vida? É muito comum a gente encontrar hoje em dia pessoas que confessam a Jesus, pessoas que se comportam como quem confessa a Jesus, como quem serve a Deus, mas uma coisa, queridos, eu ter nome de evangélico, uma coisa é eu congregar numa igreja, e uma outra coisa é eu estar dentro dos propósitos de Deus para a minha vida, ou melhor, para os planos dele para a minha vida, né? Isto sim é fundamental. Pastor, como é que eu faço para andar nos propósitos de Deus? Eu poderia citar aqui Romanos capítulo 12 e o versículo 2 que diz, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, se eu não me conformar com este mundo, se eu gemer e suspirar pelas abominações e pecados que se cometem neste mundo, se eu não ficar adequado e influenciado a este mundo, ao contrário, se eu transformar minha mente, se eu renovar minha mente à semelhança da mente de Cristo, se eu transformar o meu caráter à semelhança do caráter de Cristo, então eu vou começar a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso mostra que eu estarei no propósito de Deus. Então ele não vai ocultar as coisas a mim. Porque se eu estou fazendo o que ele quer, ele vai ter então o prazer de compartilhar comigo qual é o bom desejo do coração dele. Veja, 2 pontos então: temor e propósito. Você teme a Deus? É o ponto A. Ponto B: você está nos propósitos de Deus ou você está conduzindo a sua vida da maneira que você quer? E eu quero colocar aqui um terceiro e muito importante ponto, que é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 15, que diz assim, esse eu quero ler com você porque eu acho ele muito importante. Diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Queridos, servir a Deus é maravilhoso, mas ser amigo de Deus, isso é esplêndido, isso é magnífico. Então, este é o ponto C, o terceiro ponto que eu quero estar colocando aqui: ser amigo de Deus. Pastor, como é que eu faço para ser amigo de Deus? Para conquistar, queridos, a amizade de Deus, não é difícil, porque Deus quer a nossa amizade. Então, o ponto o ponto de partida de Deus com relação a nós já está resolvido. Ele quer ser nosso amigo. Mas às vezes nós não conseguimos ter com Deus um relacionamento, uma amizade boa, saudável, íntima. Por quê? Porque nós temos a mania, uma tendência terrível de começar a dividir o nosso coração. O rei Amazias, lá em Crônicas, 2 Crônicas, né, capítulo 25, o texto, logo no começo do capítulo 25, já vai dizendo que Amazias servia a Deus, mas não de coração inteiro. E quando a gente vai ver Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37 em diante, ali, a gente vai ver quando Jesus vai dizer que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E pastor, como é que eu faço para amar a Deus, amar ao Pai? Para amar ao Pai, a gente precisa desejar estar com Ele. Algumas pessoas almejam ter com Deus uma amizade, um bom relacionamento, uma intimidade, mas não tiram tempo para ter um momento secreto de oração com Deus, não sacrificam as suas vontades, não negam a si mesmo,
porque isso é demonstração de amor. Quando a gente nega a si mesmo, quando a gente renuncia nossas vontades que são contrárias à vontade de Deus, quando a gente se separa para orar, quando há alegria em nosso coração, quando a gente para falar com Deus, e não fica parando para falar com Deus só para desencargo de consciência, só para cumprir mais um mandamento de orar. Não, eu quero falar com Deus, por isso eu oro. Eu gosto de ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus através da palavra, por isso que eu leio a Bíblia. As pessoas estão lendo a Bíblia para cumprir um ritual, estão orando para desencargo de consciência. Isso não é relacionamento. Deus não fica num guichê esperando a gente receber mais um carimbo de oração, mais um carimbo de leitura bíblica. Deus quer que nós desejemos estar com Ele. Então, esse é o terceiro ponto, ser amigo de Deus. Desejar a face dele mais que tudo. Porque se a gente não desejar estar com Deus aqui, como é que nós vamos desejar estar com Deus uma eternidade inteira? Então eu quero deixar esses 3 pontos aí para quem quer ouvir a voz de Deus. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso estar nos propósitos de Deus. E eu preciso ser amigo de Deus. Se esses três pontos forem observados por mim, e eu buscar isso de todo o meu coração, pedindo que o Senhor se revele a mim, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo, uma pessoa olha e fala assim, ai meu Deus, esse cara tá doido, Deus está falando com ele. Ele está ouvindo seu amigo imaginário e está pensando que é Deus. Que pena que algumas pessoas pensem assim. Porque Deus fala, diz a palavra do Senhor. Deus fala conosco. Deus fala conosco. E tomara que Ele fale contigo. Se você temer, estar nos seus propósitos e for amigo de Deus, Ele vai falar ao seu coração e você vai andar em paz. Porque este é o motivo de muitos cristãos não terem paz. Porque estão sem orientação, estão sem a voz de Deus. Mas se você tiver a voz de Deus, a paz vem. O sossego vem. Porque a voz dele acalma a nossa alma. A voz dele dessedenta o nosso coração de maneira que a gente se sente saciado e satisfeito em Deus. Tá bom, queridos? Eu queria passar essa meditação para os irmãos aqui, que o Senhor ministrou no meu coração hoje pela manhã enquanto eu orava. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, a sua saúde, suas finanças, que o Senhor abra portas sem medidas sobre a sua vida, o seu coração, seus negócios, seu ministério. Tá bom, queridos? Fiquem todos na paz aí, um abraço.